Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por mais um dia de vida que nos concedes e também por agora termos estes momentos para estudarmos a Tua Palavra, que o Espírito Santo fale conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos que nos escrevem pedindo orações, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Tu conheces os problemas de cada um. Abençoes ao seu Florentino, a Frânio Arruda, Sônia Rocha, Luiz Santos, Mônica Soares, Leonor e Albino, Joaquim Bittencourt, Maria de Fátima, pede especialmente por Aline, Jefferson, Nicolas, Gabriel, Roberta e Dani. Queres abençoar também Marlita Cardoso, Osmar Marinho, Maria de Souza Pinheiro, que pede pela sobrinha. Também abençoes Marli e Edmar Becker, abençoes o pastor Lorival Storck e Edna, sua esposa. Queres estar abençoando também todos os irmãos lá de Sobreiro, Laranja da Terra. A Igreja Adventista está comemorando 100 anos, que cada um receba as bênçãos conforme for a tua santa vontade, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos agradecidos. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana, falando sobre a fidelidade de Deus em cumprir tudo aquilo que Ele promete, assim como cumpriu com o povo de Israel, quando Ele prometeu que daria a terra a eles, assim também Deus cumpre as promessas que tem na sua palavra com relação a nós e também cumprirá a promessa final, que é o retorno de Jesus para buscar a sua igreja e levá-la para viver com Ele nos céus e depois eternamente aqui neste mundo que será renovado, novo céu e nova terra. Nós aqui estivemos ontem falando sobre limites que foram estabelecidos para que o povo de Israel não se contaminasse com as nações que ainda estavam ocupando o território de Canaã, que não se unissem a eles em casamentos, que não adorassem os seus deuses, que não fizesse juramento a esses deuses pagãos. E sabemos que depois que Josué morreu e que a descendência agora estava na terra prometida, a nova geração, eles se afastaram, eles não permaneceram fiéis a essas palavras que Josué disse para que o povo não se afastasse de Deus. E Deus, como todos nós sabemos, Deus ele é um Deus amoroso. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E por ele odiar o pecado, a Bíblia fala da ira do Senhor, que irá abater sobre todos aqueles que rejeitarem o oferecimento de perdão que Deus nos faz através do sangue de Jesus. Então a ira do Senhor, ela irá cair sobre essas pessoas. Mas quando nós falamos em ira do Senhor, nós deveríamos ter em mente que não é aquela ira que nós seres humanos temos. Essa ira que nós temos é um sentimento que vem de dentro de nós por algo que alguém fez contra nós. E Deus não, Deus ele não tem esse sentimento de ira. É a justiça dele. Faz com que então caia sobre aqueles que rejeitaram o amor de Deus, que rejeitaram aceitar o que Deus oferece para aqueles que o obedecem. Aqui em Josué capítulo 23, nos versos 15 e 16, nós lemos: Mas assim como o Senhor seu Deus lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se lhes desobedecerem. O Senhor seu Deus os eliminará completamente desta boa terra que lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor, seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. Então, havia uma condição. O povo deveria obedecer tudo aquilo que Deus estava transmitindo a eles através de Josué. Aqui, o que nós estamos estudando essa semana é o discurso final da vida de Josué. Ele já estava idoso, chegando ao fim de sua vida. E ele então, assim como Moisés fez um discurso também antes da sua morte, Josué faz esse discurso para que o povo permanecesse fiel ao Senhor, que não adorasse outros deuses, porque se assim fizessem,
a ira do Senhor iria arder contra eles e eles iriam desaparecer. E nós conhecemos muito bem a história do povo de Israel, e tudo isso aconteceu com o povo de Israel. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos essa tendência de querer fazer a nossa vontade. Sabemos o que é certo, sabemos o que Deus pede de nós, mas nós queremos fazer aquilo que o nosso instinto carnal, a carne pecaminosa, deseja fazer. E aí nós fazemos, contrariando a vontade de Deus. E mesmo sabendo que nós estamos fazendo errado, nós continuamos fazendo. E então a ira do Senhor, ela recai sobre essas pessoas, e recaiu sobre o povo de Israel. Eles perderam a terra. Eles foram levados cativos várias vezes e depois foram dispersos por todo o planeta, por toda a terra. Quando Jerusalém foi invadida no ano 70 da nossa era, houve a dispersão. E agora, só em 1948, quando a ONU concedeu aquele pedaço de terra ali a Israel e reconheceu eles como um povo, como uma nação, eles então estão retornando para Israel. Mas não é mais aquele Israel que foi separado por Deus, escolhido por Deus. Agora é um Israel carnal, um Israel que luta ali para se manter na terra. É claro que todos aqueles que obedecem a Deus e que fazem a vontade de Deus, o que está escrito na palavra, Deus abençoa, Deus concede vitórias. Agora, quando o povo luta com suas próprias forças de conhecimento, Deus não está presente nessas batalhas que eles se envolvem. Mas nós queremos ler com vocês também em Números, no capítulo 11 e no verso 33, Números 11, 33 diz assim: mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. Aqui foi aquele episódio quando o povo reclamou com Moisés que lá no Egito eles tinham carne, tinham alho, tinham tudo o que eles queriam, comida à vontade, e agora no deserto estavam comendo aquele pão vil, o maná que Deus mandava. Estavam reclamando da comida que eles tinham ali durante 40 anos, Deus não deixou faltar comida para eles. Aí Deus falou assim: então vocês querem carne, vocês vão ter. Amanhã cedo vocês vão ter carne à vontade. Aí apareceu codornizes, cobrindo todo o arraial, e o povo então pegando aquelas codornizes, matando, fritando, assando, cozinhando e comendo. E aqui diz a palavra de Deus que ainda enquanto eles estavam se empanturrando com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e os feriu com uma praga terrível. Foram mortos todos aqueles que reclamaram da comida que Deus estava dando para eles no deserto. Comeram carne e morreram com a carne ainda entre os dentes. Vejam, irmãos, nós deveremos reconhecer que Deus ele é soberano. Nós não podemos afrontar a Deus, nem desobedecer a Deus, e nós não podemos brincar com Deus, porque se nós brincarmos com Deus, a ira dele se acende. Deus, volto a repetir, ele é misericordioso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quando a pessoa afronta diretamente a Deus, o seu poder, os seus feitos, e não é agradecido pelo que tem, Deus, ele então age com justiça contra aqueles que assim procedem. Também nós lemos ainda em 2 Crônicas, capítulo 36, 2 Crônicas 36 e no verso 16 diz assim: no entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Mais uma vez aqui, a ira do Senhor se acendendo contra o povo que zombava dos mensageiros de Deus e desprezavam as suas palavras. Vejam, a Bíblia é clara de exemplos de quando foi que Deus se irou contra as pessoas e agiu com justiça para que eles não mais zombassem de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado para que nós também não zombemos do nosso Deus. Com Deus não se brinca. Lemos ainda em Apocalipse 14, no verso 10, nos diz assim: beberão do vinho da fúria de Deus,
que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. A fúria da ira de Deus se acendendo contra essas pessoas. E ainda no capítulo 14, verso 19, nos diz assim, a palavra de Deus: o anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. Deus, irmãos, não vai deixar passar sem punir aqueles que o afrontam, sem aqueles que zombam dele, sem aqueles que não obedecem. E mesmo aqueles que se dizem cristãos e que foram batizados, são membros da igreja, mas que não obedecem a Deus, também passarão por essa situação que nós estamos lendo para vocês aqui na palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 15, verso 1, nos diz: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. O livro do Apocalipse, como nós sabemos, é um livro simbólico, mas mostra como que estarão acontecendo as coisas nos últimos dias da história deste mundo. Vi outro grande sinal. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Muitas coisas estão acontecendo no mundo e nós temos a certeza que já são gotas dessa fúria de Deus caindo sobre a terra. As últimas 7 pragas ainda não começaram a cair, mas tem respingos, tem gotas caindo aqui e ali e que nos mostram de como será essas 7 últimas pragas. E todos aqueles que não forem achados inscritos no livro do Cordeiro sofrerão essas 7 últimas pragas. Mas aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que têm uma vida de comunhão com Deus, que procuram ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, apesar de sermos falhos e pecadores, esses que buscam em Deus a força e o poder, esses as 7 últimas pragas não cairão sobre eles. E então, logo depois, aparecerá o sinal no céu da vinda do Filho do Homem para vir buscar a sua igreja. Sabemos que Deus, Ele está ainda dando oportunidade para mim, para você, para que possamos nos aproximar dEle cada dia, nos entregar a Ele, pedir perdão por faltas e pecados que cometemos e nos humilharmos, reconhecendo que somos indignos, mas que pelos méritos do sangue de Jesus, nós estaremos com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós vamos retornar amanhã para ainda continuar o estudo desta semana e lembramos a todos vocês que precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida a cada dia, a cada momento, para que possamos ter a certeza de que estaremos no céu com Jesus. Que Deus nos abençoe.